O dia do meu aniversário é sempre um momento de muita reflexão. É a oportunidade que eu tenho de olhar para trás, para toda a minha história e reconhecer que Deus sempre esteve presente, me conduzindo, me sustentando, sobretudo naqueles momentos mais difíceis da minha vida. E quando eu ingressei no seminário de Campinas em 2012, a minha mente estava cansada, preocupada e insegura. Dias antes do meu ingresso, eu havia me desligado de 3 empregos. Eu trabalhava no SESC na época, trabalhava também na comarca de Biapina e na prefeitura, na ação social. Além disso, eu era catequista e também estudava filosofia naquela época. E hoje eu me pergunto se havia espaço para Deus na minha vida diante de tantas preocupações, diante de tantos afazeres. Como eu fui capaz de escutar o meu chamado, escutar a voz de Deus, em meio a tantas outras vozes, em meio a tantos caminhos. E as minhas preocupações, no início da minha caminhada vocacional, era principalmente com a minha família, com quem eu havia me reconciliado fazia pouco tempo. Muitas pessoas sabem um pouco da minha história e, sobretudo, daquele gesto tão nobre que Deus me concedeu de perdoar o meu padrasto um dia antes de entrar no seminário. Foi uma experiência divina na minha vida. Então as minhas grandes preocupações estavam muito ligadas à minha família. Às vezes eu me pegava me perguntando: quem cuidará da minha mãe? Quem proverá as suas necessidades? Aqueles primeiros meses foram marcados por muitas perguntas e inseguranças. E eu confesso que eu tive de fazer muito esforço para trazer a minha mente para casa, para a minha nova casa. Desacelerar, me desconectar um pouco de todas aquelas preocupações, principalmente em relação ao trabalho, à minha própria família. Então o meu olhar, naquele início do seminário, parecia sereno, mas eu sabia das inquietações mais profundas, das minhas dúvidas. Eu não encontro outra palavra para definir aquele primeiro momento da minha caminhada como purificação, o meu desejo de purificar a minha mente, desacelerar e realmente me libertar um pouco do passado, claro, sem trair a minha história, para viver essa nova experiência no seminário. Foi um grande desafio para mim, mas eu tinha essa sede de recomeçar a minha vida com Deus. Então meu coração se manteve inquieto até eu tomar a decisão de parar e escutar a voz do Mestre. Como diz o Evangelho de hoje, retratando a experiência dessas 2 mulheres, de Marta e Maria, eu também precisei fazer aquela experiência de pausa, de escuta interior, mas de escuta da voz de Deus. Foi aí que as coisas começaram a ganhar um novo sentido na minha vida. O grande problema não era sentir aquele turbilhão de coisas, de sensações, de dúvidas, de incertezas, mas o que eu não podia era continuar duvidando ou desconfiando do projeto de Deus para a minha vida. Vencidos então aqueles primeiros meses no seminário, meu corpo e minha mente começaram então a desacelerar, a reencontrar a paz. Eu me lembro que naquele primeiro retiro que a gente fez na metade do ano, que ele foi decisivo para muitos dos jovens que entraram comigo, mas também para mim, para aqueles que desejavam continuar na missão. Alguns repensaram a sua vida, as suas escolhas, e nós continuamos a nossa caminhada. Naquele retiro, finalmente, eu voltei a rezar e a estar inteiro, a estar presente na escolha que eu fiz. Eu não precisei deixar para trás a minha história ou ignorar as necessidades da minha família, de maneira alguma. Eu precisei apenas pegar tudo que eu tinha em termos de preocupação, de insegurança e de medo e entregar tudo isso nas mãos de Deus. É um gesto que parece simples, mas não é fácil nos desprender das nossas próprias seguranças e colocar essas coisas, todas essas preocupações nas mãos de Deus. Hoje, com um pouco mais de um ano de sacerdócio e
10 anos de caminhada na vida paulina, está mais do que confirmado que, apesar das dificuldades do caminho, eu fiz a escolha certa. Como é bom a gente se sentir em casa diante de tantas escolhas, de tantas possibilidades, a gente se sentir em casa na escolha que a gente fez. E olhando para o Evangelho de hoje, de Marta e Maria, eu estou cada dia mais convencido de que eu não posso voltar à agitação dos primeiros meses de seminário. Tudo que é excesso tende a nos afastar daquilo que era propósito de Deus. E no ritmo que a gente vive hoje, de tanta conectividade, de tanto trabalho, de excesso, de tantos excessos, a gente corre o risco de esquecer do nosso chamado primeiro. O que Deus tinha no seu coração quando Ele me chamou, ou quando Ele nos chama? Às vezes a gente está tão preocupado com mil coisas que a gente nem pensa sobre isso. Qual é o propósito de Deus para a minha vida agora, nesse momento da minha história? Diante de todas essas reflexões, eu quero elevar a Deus o meu sentimento de gratidão pelo dom da vida, pela minha história, pela minha família, pelo perdão que eu ofereci aos outros, mas que eu também acolhi das pessoas. Louvar a Deus pelas amizades, pelas pessoas pelos anjos que Deus sempre colocou na minha vida e com certeza na vida de cada um de vocês também. Por isso que é exemplo de Marta e Maria, nós possamos também encontrar o sadio equilíbrio entre contemplação e ação, entre o apostolado paulino e a nossa vida espiritual. Eu penso que esse é o grande desafio de todo ser humano, de todo cristão, conseguir equilibrar essas duas balanças. A balança que nos joga para fora, que nos ajuda a olhar para fora, para todas as coisas externas, mas ao mesmo tempo equilibrar essa capacidade de escutar o nosso coração, de escutar a nossa consciência, de escutar a voz de Deus. É esse o desejo para esse dia tão especial.